Olá, senhores. Vamos então corrigir a atividade da nossa última aula. A atividade é essa que envolvia a segunda lei da termodinâmica, falava sobre as máquinas térmicas reversas e abordava o ciclo de Carnot. A primeira questão. Um motor térmico recebe em cada ciclo 240 calorias de uma fonte quente e rejeita 180 calorias para a fonte fria. Calcule o rendimento desse motor. Bem, pelo enunciado a gente pode perceber que o Q1, que é a quantidade de calor da fonte quente, é 240 calorias. E a quantidade de calor rejeitada na fonte fria, que é o Q2, é 180 calorias. Dessa forma, então, o rendimento, quando eu tenho aí só as quantidades de calor, eu posso escrever o rendimento como sendo 1 menos Q2 dividido pelo Q1. Então vai ficar 1 menos 180 dividido para 240. Se eu pego 180 dividido para 240, dá 0,75. Então, 1 menos 0,75 dá 0,25, que é 25%. Portanto, então, o rendimento desse motor é de apenas 25%. A segunda questão. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 600 Kelvin e 200 Kelvin. Em cada ciclo, a máquina recebe 900 joules de calor da fonte quente. A letra A. Qual o calor rejeitado em cada ciclo? Vamos pensar que pelo enunciado nós temos que o T1, que é a quantidade de calor da fonte quente, é de 600 Kelvin. Digo, a temperatura da fonte quente, o T1, 600 Kelvin. E o T2, que é a temperatura da fonte fria, 200 Kelvin. Além disso, o Q1, que é a quantidade de calor da fonte quente, é de 900 joules. E eu quero saber quanto é o Q2. Vamos lembrar que quando nós temos uma máquina funcionando de acordo com o ciclo de Carnot, existe uma proporcionalidade entre a quantidade de calor e a temperatura absoluta dessa máquina, né? Dessa forma, então, eu posso escrever que o Q1 sobre o Q2 é igual ao T1 sobre o T2. Substituindo, então, os valores, vai ficar 900 sobre Q2 é igual a 600 sobre 200. Eu vou agora simplificar. Inicialmente eu simplifiquei o 600 e o 200 por 200. Ficou então 900 sobre Q2 é igual a 3 sobre 1. E agora então eu faço produto dos meios pelos extremos. Então 3 vezes o Q2 é 900 vezes 1, que é 900. Passo o 3 dividindo. Então o Q2 é 900 dividido para 3, que dá então 300 joules. Portanto, em cada ciclo, essa máquina rejeita 300 joules de calor para a fonte fria. Bem, a letra B. Qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo? Nós sabemos, pela segunda lei da termodinâmica, que o trabalho realizado por uma máquina é o Q1 menos o Q2. Ou seja, o trabalho realizado por uma máquina térmica é a quantidade de calor que ela retira da fonte quente menos a quantidade de calor que ela rejeita na fonte fria. Dessa forma, então, o trabalho vai ficar 900 menos 300, que, portanto, nós temos um trabalho aí de 600 joules realizado por essa máquina. A terceira questão. Para completar um ciclo, determinada máquina necessita receber 600 joules da fonte quente. Sabendo que o rendimento da referida máquina é de 40%, calcule, na letra A quantidade de trabalho obtida em cada ciclo. Bem, pelo enunciado, a gente sabe que o Q1 é de 600 joules e o rendimento, 40%, é de 0,4. Dessa forma, então, utilizando a definição do rendimento, que é o trabalho sobre o Q1, eu vou substituir o rendimento por 0,4. O trabalho eu quero saber. O Q1 é 600. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então o trabalho vai ser 0,4 multiplicado por 600. Isso vai me dar então um trabalho de 240 joules. Seria a resposta da letra A. A letra B pergunta a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. Como eu já tenho o trabalho e como eu tenho o Q1, eu posso então utilizar a segunda lei da termodinâmica, que ela me diz que o trabalho é o Q1 menos o Q2. Eu quero saber então quanto é o Q2, que é a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria. O trabalho a gente já sabe que é de 240 joules, o Q1 é 600 menos o Q2.
jogo o Q2 para o começo com o sinal trocado, jogo 240 para o final, então o Q2 vai ficar 600 menos 240, de modo então que o Q2 é 360 joules. Com isso então, essa máquina rejeita para a fonte fria 360 joules de calor. A quarta questão. O funcionamento de uma máquina térmica é feito de tal forma que o ciclo ABCDA, desenhado na figura, representa a evolução do gás ideal utilizado pela máquina. Use as informações dadas pela figura e determine o rendimento dessa máquina, sabendo que, em cada ciclo, a quantidade de calor absorvida da fonte quente, que é o Q1 que a gente chama, é 18 multiplicado pelo número de mols, multiplicado pela constante dos gases, multiplicado pela temperatura absoluta. Nesse caso, considere o valor da temperatura em A, ou seja, a temperatura absoluta que é considerada aí é a temperatura inicial do início do ciclo, né, do A. Quando você olha para o nosso gráfico, que é um gráfico da pressão em função do volume, você percebe o seguinte, você percebe que durante aí o ciclo, a pressão varia de PI, que é a pressão inicial, para 3 PI, e o volume varia de VI, que é o volume inicial em A, para 3 VI. E aí a gente pode perceber que é uma transformação cíclica, já que nós temos um ciclo no sentido horário. Lembrando que quando o ciclo é no sentido horário, nós temos um trabalho positivo. Então, essa máquina térmica realiza um trabalho positivo durante esse ciclo. Eu quero determinar o rendimento dessa máquina. Vamos lembrar inicialmente que para eu fazer o rendimento eu vou precisar do trabalho. E que o trabalho ele é numericamente igual à área do retângulo ABCD. E esse retângulo ABCD, como a gente pode observar, ele tem base 2VI, já que a base dele varia de VI até 3VI. E ele tem a altura 2PI, já que a altura dele varia de PI até 3PI. Bem, dessa forma então, o trabalho, que é base vezes altura, vai ficar então 2VI multiplicado por 2PI. De maneira então que o trabalho será 4 vezes PI vezes VI, ou seja, 4 vezes a pressão inicial vezes o volume inicial tomado como base aí, como valores iniciais, esses valores em A. Tendo o trabalho, da equação de Clapeyron, a gente pode escrever que a equação de Clapeyron, a pressão vezes o volume, é N vezes R vezes T. Como essa temperatura ela é tomada em A, é a temperatura inicial, então eu posso escrever que PI vezes VI é igual a N vezes R vezes T. Bem, só que PI vezes VI, a gente sabe que é o trabalho, né? Então a gente pega aí que o trabalho é igual a 4 vezes N vezes R vezes T. Porque a gente já mostrou no caso anterior, na parte anterior, que o trabalho é 4 vezes PI vezes VI. Então, se PI vezes VI é N vezes R vezes T, quando eu substituir PI vezes VI lá na equação do trabalho por NRT, então a gente vai ter que o trabalho é 4 vezes NRT. Bem, tendo o trabalho e sabendo aí que a quantidade de calor retirada da fonte fria é 18 NRT, então agora a gente pode aplicar a definição do rendimento, que é o trabalho sobre o Q1. Dessa forma, então, vai ficar que o rendimento é 4 NRT sobre o Q1, que é 18 NRT. Você vai cortar NRT, cancelar, né, simplificar, e vai dividir o 4 pelo 18. Quando eu dividir o 4 pelo 18, vai dar 0,2222. Isso vai me dar, então, um rendimento de aproximadamente 22,22%. Portanto, esse é o rendimento dessa máquina térmica do nosso item 4, né, da nossa questão 4. A quinta questão. Para completar um ciclo, determinada máquina térmica necessita retirar 800 joules da fonte quente, então isso é o Q1. O rendimento dessa máquina é de 35%. Determine, na letra A, a quantidade de trabalho obtida em cada ciclo. Bem, do enunciado, nós sabemos que o Q1 é de 800 joules e que o rendimento é de 0,35, que equivale, claro, a 35%. Dessa forma, então, da definição do rendimento, que é o trabalho sobre o Q1, eu vou substituir os valores. Vai ficar 0,35 é igual ao trabalho sobre o Q1, que é 800. Faz produto dos meios pelos extremos, então o trabalho vai ser 0,35
vezes 800, ou seja, o trabalho é de 280 joules. A letra B, a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. Novamente é só a gente pegar e utilizar a segunda lei da termodinâmica. O trabalho ele é o Q1 menos o Q2. Então já sei do item anterior, do item A, que o trabalho é 280 joules. Isso é igual ao Q1, que desde o enunciado eu sei que ele é de 800 joules, menos o Q2. Jogo o Q1 para o primeiro membro com o sinal trocado, jogo o 280 para o segundo membro. Então o Q2 ele vai ficar 800 menos 280. Ou seja, o Q2 é de 520 joules. Isso é então a quantidade de calor que é rejeitada em cada ciclo para a fonte fria. A sexta questão. Uma determinada máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot. As temperaturas das fontes quente e fria são respectivamente 700 e 300 Kelvin. Em cada ciclo, a máquina recebe 1000 joules da fonte quente, 1000 joules de calor da fonte quente. A letra A. Qual o calor rejeitado em cada ciclo? Como nós temos as temperaturas das duas fontes e como nós temos a quantidade de calor da fonte quente, para a gente saber a quantidade de calor da fonte fria, é só nós lembrarmos que como se trata de uma máquina que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, então vai haver uma proporcionalidade entre as quantidades de calor e as temperaturas absolutas. É isso que eu vou utilizar. Então nós temos que o T1 é de 700 Kelvin, o T2 é 300 Kelvin e o Q1 é de 1000 joules. Eu quero saber quanto é o Q2. Então pega aí a proporcionalidade entre as temperaturas absolutas e as quantidades de calor e vamos substituir. O T1 é de 700, o T2 é 300, o Q1 é 1000, o Q2 eu quero saber. Eu vou inicialmente cortar os dois zeros do 700 e do 300, vai ficar 7 sobre 3 é igual a 1000 sobre o Q2. Fiz produto dos meios pelos extremos, então 7Q2 é igual a 3000. Logo, o Q2 é 3.000 dividido para 7, que, portanto, o Q2 dá aproximadamente 248,57 joules. Então, essa é a quantidade de calor que em cada ciclo é rejeitado para a fonte fria. A letra B. Qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo? Bem, vamos lembrar que, como se trata de uma máquina de Carnot, dá para a gente calcular o trabalho pelo Q1 menos o Q2, né? Na verdade, nem que se não fosse uma máquina de Carnot. Pela segunda lei da termodinâmica, qualquer que seja a máquina térmica, o trabalho ele é o Q1 menos o Q2. Então, o trabalho vai ficar o Q1 de 1000 joules menos o Q2 de 248,57 joules. Quando a gente subtrair, nós temos um trabalho de 571,43 joules realizado por essa máquina em cada ciclo. A sétima questão. Durante um ciclo de funcionamento, uma máquina térmica consome de uma fonte quente 200 calorias e libera para a fonte fria 140 calorias. Calcule, considerando um ciclo realizado, na letra A, o trabalho realizado pela máquina. Pelo enunciado, nós temos que o Q1 é de 200 calorias, o Q2 140 calorias e eu quero saber o trabalho. Então, pegando aí a segunda lei da termodinâmica, o trabalho é o Q1 menos o Q2. Então, o trabalho vai ficar 200 menos 140. Então, nós temos um trabalho de 60 calorias. A letra B, o rendimento da máquina. Pela definição de rendimento, nós sabemos que ele é o trabalho sobre o Q1. Então, vai ficar o rendimento é 60 sobre o Q1, que é o trabalho, né, lógico, sobre o Q1, que é 200. Quando eu pegar 60 dividido para 200, vai dar aproximadamente 0,3. Então, nós temos um rendimento aí de aproximadamente 30% dessa máquina. A oitava questão. Uma máquina térmica reversível, operando segundo o ciclo de Carnot, recebe 4,5 vezes 10 elevado a 4 calorias de uma fonte quente e cede 2,9 vezes 10 elevado a 4 calorias à fonte fria. Determine a temperatura da fonte quente, sabendo que a fonte fria está a 80 graus Celsius. Bem, pelo enunciado, nós temos que o Q1 ele é de 4,5 vezes 10 elevado a 4 calorias,
o Q2 é de 2,9 vezes 10 elevado a 4 calorias, e o T2 é de 8 graus Celsius, que quando eu passo para a temperatura Kelvin, a gente obtém 281 Kelvin. Bem, o que nós sabemos? Como essa máquina está operando segundo o ciclo de Carnot, então vai existir uma proporcionalidade entre Q1, Q2, T1 e T2. Então eu posso escrever que T1 sobre T2 é igual a Q1 sobre Q2. Lembrando aí que o T1 eu quero saber, o T2 é de 281 Kelvin, certo? O Q1, 4,5 vezes 10 elevado a 4, e o Q2, 2,9 vezes 10 elevado a 4. Eu vou inicialmente cortar os 10 elevado a 4, sobrou então T1 sobre 281, é 4,5 sobre 2,9. E agora eu fiz produto dos meios pelos extremos. Quando eu pego então 281 multiplicado por 4,5, dá 1264,5. Eu vou pegar então o 2,9, passar dividindo, então o T1 vai ser 1264,5 dividido para 2,9. De forma então que a temperatura da fonte quente é uma temperatura de aproximadamente 436,03 Kelvin. Essa temperatura de 436,03 Kelvin, quando eu passo para a temperatura Celsius, nós vamos ter aproximadamente 163,03 graus Celsius. A nona questão. O motor a combustão instalado no avião, ao completar um ciclo, consome 1000 joules de calor para realizar um trabalho mecânico de 2520 joules. Utilize estes dados e responda aos seguintes itens. A letra A. Qual o rendimento do motor? Bem, do enunciado nós sabemos que o Q1 é de 9000 joules e que o trabalho é de 2520 joules. Daí então a definição de rendimento é o trabalho sobre o Q1, então vai ficar 2520 dividido para 9000, isso vai dar então 0,28, que é 28%. Esse é então o rendimento do motor. A letra B. Qual a quantidade de calor rejeitada em cada ciclo? Eu vou então pegar a segunda lei da termodinâmica, que me diz que o trabalho é Q1 menos o Q2. Lembrando que o trabalho ele é de 2520 joules, o Q1 é de 9000 joules, menos o Q2. Jogo o Q2 para o primeiro membro, jogo o trabalho para o segundo membro. Então vai ficar Q2 é igual a 9000 menos 2520, que vai me dar então um Q2 igual a 6480 joules. A letra C. Qual a quantidade de combustível consumida em cada ciclo, sabendo que o calor fornecido ao motor é proveniente da queima do combustível, cujo calor de combustão é dado por 6 vezes 10 elevado a 4 joules por grama. Bem, nós sabemos então que o calor de combustão, que eu vou chamar de Kzão, é 6 vezes 10 elevado a 4 joules por grama. Isso quer dizer então que para cada grama de combustível queimado é gerada uma quantidade de calor de 6 vezes 10 elevado a 4 joules. E nós sabemos então que a quantidade de calor necessária então para fazer o avião funcionar é de 9 vezes 10 elevado a 3 joules. Esse 9 vezes 10 elevado a 3 são os 9000 joules, que é a quantidade de calor que o avião vai retirar da fonte quente, né, que é o seu tanque de combustível, que é o seu motor no caso, né, o motor que vai fazer a combustão do combustível vem do tanque. Enfim, bem, sabendo disso, nós percebemos que o calor de combustão ele é na verdade a quantidade de calor dividido pela massa. A quantidade de calor que o combustível vai gerar dividido pela massa do combustível gerado. E eu quero saber então qual é a massa desse combustível, né? Como a quantidade de calor é 6 vezes 10 elevado a 4, a quantidade de calor de combustão, que eu quis dizer, né? A quantidade de calor retirado do combustível para o avião funcionar é 9 vezes 10 elevado a 3 sobre a massa. Aí então eu vou trocar de lugar o M com 6 vezes 10 elevado a 4. Vai ficar então que a massa de combustível é 9 vezes 10 elevado a 3 dividido para 6 vezes 10 elevado a 4. Então eu vou pegar 9 dividido para 6 dá 1,5. 10 elevado a 3 dividido para 10 elevado a 4 dá 10 elevado a menos 1, porque eu vou subtrair os expoentes. 3 menos 4 dá menos 1.
Esse expoente menos 1, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, então nós vamos ter que a massa de combustível é de 0,15 gramas. Então essa é a massa de combustível que esse motor vai gastar para poder fornecer a quantidade de calor necessária para cada ciclo nesse motor a combustão, nessa máquina térmica. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade e a gente vai para mais uma atividade de revisão sobre esse assunto que nós estamos trabalhando.